Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, em que hoje nós vamos falar sobre um conceito central dentro daquilo que nós vamos desenvolver, que é o conceito de subgrupo. Conforme vocês já devem ter percebido, talvez aqui quem já estudou, por exemplo, anéis, espaços vetoriais, em ambas as teorias, sempre foi interessante, depois de conceber ou definir o conceito geral dessas estruturas algébricas que são anéis e subanéis, né, que seria a subestrutura associada ao anel. E a mesma coisa para o espaço vetorial. É interessante a gente estudar os subespaços vetoriais, a subestrutura dentro dessa categoria, dentro dessa teoria. Para grupos não vai ser diferente. É interessante quando a gente define uma estrutura algébrica, que até então nós sabemos que ela é formada ontologicamente por um conjunto e por uma operação que dá a estrutura para esse conjunto, e isso é uma estrutura algébrica, que no contexto aqui é grupo. É interessante nesse contexto a gente compreender quais são os subconjuntos dentro dessa estrutura algébrica, que quando a gente olha para as operações definidas nessa estrutura e restringe a esse subconjunto, quando que isso permanece sendo aquela estrutura. Então, por exemplo, no espaço vetorial, quando a gente tem operações definidas, a gente começa a se perguntar quais são os subconjuntos desse espaço vetorial, onde é possível restringir as operações que eu tenho nesse espaço a esse subconjunto, de modo que esse subconjunto pode ser visto com essas restrições, tendo aquela estrutura, nesse caso o espaço vetorial. A mesma coisa para anéis a gente viu, né? A estrutura de subanel na verdade, é um anel dentro de outro, onde as operações desse anel menor, ou do subconjunto menor, digamos assim, são operações induzidas pelas operações em cima, certo? Então a gente pode falar de um anel dentro do outro, com as mesmas operações, digamos assim, a menos de restringir, e isso é a subestrutura no caso dos anéis. E aqui para grupos, a gente vai estar interessado em saber quais são, definido ou fixado um grupo como uma operação, quais são os subconjuntos. A gente quer destacar os subconjuntos desse grupo, que primeiro, que seja possível eu restringir a operação no grupo maior para esse subconjunto, né, que faça sentido, ou seja, eu preciso, por exemplo, que esse subconjunto seja fechada para a operação definida no grupo maior. E além disso, a gente gostaria que ele em si mesmo, com essas operações, então, se ele é fechado para a operação, a gente tem um grupoide, mas a gente gostaria de saber se as outras regras ou leis ou direitos dos grupos vão ser satisfeitos também nesse subconjunto, tá bom? Então, a noção de subgrupo é essa nossa busca incessante por, a partir de definir a estrutura que a gente está trabalhando, a gente quer definir também o conceito de subestrutura. Então, é isso que é um subgrupo, pelo menos filosoficamente falando, né? A essência daquilo que é subgrupo passa pela essência daquilo que significa ser uma subestrutura. E aí, nesse sentido, então, agora a gente vai definir formalmente o que é o conceito de subgrupo, né? Então, para falar de subgrupo, a gente precisa estar em um grupo primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer estamos em um grupo, né? Então, seja G um grupo. E aí, lembra que a gente não vai ficar carregando muito a notação, né? Então, G ponto, um grupo. Então, isso quer dizer que G é um conjunto não vazio, munido de uma operação binária nele, que satisfaz aquelas três propriedades, né? Associatividade, a existência do elemento neutro e a existência do inverso. Tudo bem? E aí a gente vai pegar um subconjunto de G não vazio. E aí eu vou definir, vamos definir o que significa esse camarada ser um grupo, um subgrupo de G. Tá? Então dizemos que H é um subgrupo de G se isso aqui aconteceu. Então, H é um subgrupo de G se... Primeira coisa que precisa acontecer se eu quero que H seja um subgrupo, até pelo nome, né, até pela terminologia, isso sugere que, na verdade, o que a gente quer é que o H seja um grupo com uma operação definida em G, restrita ao H, certo? Só que para isso acontecer, a primeira coisa é que essa função aqui precisa estar bem definida. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem uma função aqui, que é a operação em G, está bem definida, certo? E a gente quer restringir essa operação
Eu vou colocar H assim, né? Mas a rigor seria a restrição ao cartesiano. A gente quer olhar para uma função parecida com essa aqui, ó. Só que para eu ter o direito de colocar o H aqui, esse H tem que ter a propriedade de que, dados x e y nesse H, o x vezes y, ou seja, o x operado com y, com essa operação lá do G, do grupo maior, tem que pertencer ao H também, tá? Então isso é uma exigência que a gente tem que fazer, porque nada me garante que isso vai acontecer. Tá? É fácil você criar exemplos onde você tem um grupo e você pega um subconjunto não vazio dele e, por exemplo, esse subconjunto pode muito bem ter uma propriedade ou não ter essa propriedade. Você pode pegar dois elementos lá dentro, mas os dois operados não caem dentro desse mesmo subconjunto, tá bom? Então é fácil você produzir exemplos disso. Tá? E por causa disso, a gente tem que exigir isso na definição. Tá? Então a primeira coisa que a gente exige é x vezes y, esse vezes de novo é licença poética, eu não, a natureza ontológica da operação desse grupo não tem que ser uma multiplicação, tá? Mas aqui só para a gente se referir, para a gente ter uma linguagem, a gente usa essa terminologia, então a gente vai dizer que x operado com y, na verdade eu vou exigir isso, que x operado com y tem que estar em H para quaisquer dois elementos pertencentes a H. Agora começa a fazer sentido isso daqui, ó. Então, isso daqui agora está bem definido. Eu posso restringir essa operação definida em G ao H dessa forma aqui. Tá? E aí, se eu quero que o H seja um grupo com essa operação, porque é isso que significa o H ser um subgrupo de G, então isso aqui tem que valer. Ó. Tem que valer a associatividade. Então, x, y, z tem que ser igual a x, y, z para todos x, y e z pertencentes a H. Certo? Essa é a associatividade que a gente exige. Então, observe que na definição de subgrupo, depois dessa primeira condição, que é o H ser fechado para a operação, o restante aqui a gente vai repetir as propriedades de grupo mesmo. A gente quer que o H seja um grupo com essa propriedade, com essa operação restrição, tá? Que está permitida, que está autorizada pela primeira condição. A terceira condição é a existência do elemento neutro no H. Então, existe, por enquanto aqui eu vou denotar por EH, existe um elemento EH pertencente ao H, tal que... Note que aqui, a rigor, eu teria que colocar esse pontinho restrito a H, né? Mas a lei de formação da função é a mesma, né, gente? A gente não precisa também ser tão fundamentalista nesse caso aqui, no sentido de nos tornarmos escravos da notação. É a notação que está ao nosso serviço, não o contrário. Tá claro, quando se torna bastante útil e o custo-benefício de você adotar uma notação mais pesada vale a pena, no sentido de melhorar a sua compreensão, eu sou totalmente a favor. Eu adoro notações pesadas se for para melhorar a compreensão. Mas aqui eu acho que está bem compreendido sem precisar apelar tanto. Então, voltando aqui para a terceira condição, existe um elemento que vai ser o elemento neutro de H, tal que o EH vezes H é igual a H vezes EH, que é igual a H para todo H pertencente a H. E por fim, a existência do inverso nesse H, como um grupo dentro do grupo maior. Então, para todo H pertencente ao H, existe um H', tal que o H vezes o H' é o elemento, claro, né? Por enquanto não tem que ser comutativo, então H vezes H' tem que ser H' vezes H, que é igual esse elemento neutro de H que a gente está exigindo a existência do E, tá bom? Então, basicamente, um subgrupo, isso aqui, ó, H, aqui é direto pela definição, né? Então, H é um subgrupo. Aqui eu só vou colocar o pontinho aqui, ó, só para deixar claro que eu vou usar essa operação. Então, H é um subgrupo disso, se somente se, ó, isso daqui é um grupo, certo? Onde essa operação aqui é a operação de G. Tá? Então, um subgrupo é um grupo dentro do outro. E, claro, não é apenas um grupo dentro do outro. A operação desse grupo de dentro é induzida pela operação da de cima. Isso é importantíssimo. Tá? Porque, eventualmente, você poderia ter G, um grupo com uma certa operação, H, um subconjunto de G, que não tem nem nada a ver com essa operação que está definida lá em cima, e, por algum acaso, seria possível definir aqui embaixo uma operação que não tem nada a ver com a de cima, de modo que aqui embaixo é grupo.
Tá? Isso não faria de H um subgrupo de G. Porque a subestrutura está conectada a você aproveitar toda a estrutura de cima. Não só o conjunto, como subconjunto, mas também a operação daqui de baixo tem que ser induzida pela operação daqui de cima. Tá? Então tem uma nuance, tem uma linha tênue aí que divide essas duas coisas. Subgrupo não é um grupo dentro do outro. Subgrupo é um grupo dentro do outro, onde a estrutura do grupo de baixo é induzida pela estrutura do grupo de cima. E a estrutura é o quê? É a operação. São as operações nas estruturas algébricas que dão a elas essa alcunha de estrutura algébrica. O nome é estrutura algébrica porque a estrutura ela é vinda, né, ela é advinda de uma operação. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Só uma ressalva que a gente faz aqui, ó, é que essa condição aqui, ó, ela é sempre satisfeita, tá? A gente colocou aqui só como proforme, mas essa condição aqui, como ela já vale em todo o G, ó, G é um grupo. Então a gente tem associatividade para qualquer tripla de elementos em G. Então, em particular, isso vale para os elementos de H também, tá bom? Então isso daqui sempre vale, tá? Inclusive para qualquer subconjunto, não precisa nem ser subgrupo para isso daqui valer. Tá? A gente colocou aqui mais em nome, digamos, da tradição, mas essa segunda condição que vale independente do subconjunto. Tá? Então isso daqui sempre vale. Então não é essa condição aqui que vai destacar se um subconjunto é subgrupo ou não. Tá? A gente vai, na verdade, nos ater a essas outras três condições. Tudo bem? E aí, uma proposição aqui para a gente começar a, digamos, eliminar algumas notações desnecessárias é a seguinte, ó. Se eu tiver um subgrupo de G, então isso significa o quê? Tudo que a gente tem agora é que G é um grupo e H é um grupo dentro de G com a estrutura induzida pela operação de G, tá? Então, se H é um subgrupo de G, ele tem um elemento neutro, pela definição que nós demos, certo? E a princípio o G tem o seu elemento neutro. O que a gente mostra é que não tem jeito. O elemento neutro de qualquer subgrupo de G é o próprio elemento neutro do grupão G. Tá? Então, assim, por conta dessa proposição desse item A, a gente daqui a pouco já não vai mais ficar escrevendo EH para o elemento neutro de um subgrupo H. Porque a gente já sabe que o elemento neutro de cada subgrupo vai ser o elemento neutro desse grupão que, digamos, abraça todo mundo aí que é subgrupo dele. Tudo bem? E o item B também é uma coisa burocrática, mas é interessante a gente fazer, que é o seguinte, ó. Para o H ser um subgrupo de G, todo elemento de H tem que ter um inverso em H, certo? Só que o H, sendo elemento de H, ele também está em G. Então ele tem o seu inverso em G. Então é interessante a gente se perguntar, será que o inverso do H em H é o mesmo do inverso do H em G? A resposta é sim, é o mesmo. Então, por conta desse item B, depois a gente não vai mais ficar se preocupando se o inverso de H é o mesmo se eu olhar dentro do subgrupo ou dentro do grupo G como um todo. É a mesma coisa, tá? Então, assim, se o H pertence a H, o H-1 que está em G também é o H-1 do H. Mesma coisa, tá? Então, a gente não precisa ficar falando de inverso em tal grupo. É o inverso, tudo bem? Então, a gente vai mostrar esses dois resultados que são simples, não tem grandes dificuldades, mas é interessante nesse momento, nesse estágio que a gente está da teoria, registrar que esses resultados são válidos e aí depois a gente usa eles sem peso na consciência. Tudo bem? Então, para o item A é o seguinte. Para o item A, a gente sabe, por exemplo, que o EH pertence a H, certo? Só que o H está contido em G. Então, o EH pertence a G. Agora, o elemento neutro de G tem a propriedade de que ele, operado com qualquer elemento de G, dá esse qualquer elemento de G. Tá? Então, olha só, como E, vou fazer bem devagar aqui, ó, como E em G é um elemento neutro, de G, então, o que vai acontecer? Ó? Isso aqui acontece, eu vou fazer bem devagarzinho. Ó. E vezes x é igual a x para todo x em G. Agora, se isso aqui vale para todo x em G, em particular, vai valer para o EH, né? Então, em particular, então a gente conclui que E vezes EH
é igual a EH. E isso aqui é EH vezes EH. Certo? E aí eu vou pegar e vou multiplicar pelo inverso do EH, porque vale a lei do cancelamento, né? Como o EH aqui é o mesmo cara que aparece em comum, como eu estou num grupo, esse cara tem um inverso em G. E aí, pela lei do cancelamento, sempre vale num grupo. Eu já sei que G é um grupo, então pela lei do cancelamento, certo? Segue que o E, que está aqui, tem que ser igual ao EH. Tudo bem? Então, de fato, o elemento neutro de H é igual ao próprio elemento neutro do grupo todo, tá? Então, a gente não precisa mais ficar se prendendo a essas coisas. Aí, o item B a gente quer mostrar que tanto faz eu olhar para o inverso do H em H e o inverso dele em G, né? Então, nós temos isso aqui, ó. Temos, só para frisar as coisas que a gente tem, temos H' é o inverso de H em H, né? Então, o H', H é H', que é EH, que é a mesma coisa que o E, que a gente acabou de ver. E o H, que o GH, que é o inverso em G, é igual a HG, que é igual ao EH, que é igual a E, pelo que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, isso aqui acontece, ó, pela transitividade, isso aqui é igual. Então, por exemplo, o H' H é igual ao GH. E aí a gente pode usar a lei do cancelamento. E pela lei do cancelamento, se você multiplicar por um inverso de H em qualquer lugar que você quiser, em G, por exemplo, pela lei do cancelamento, segue que o H' é igual ao G. Tá? Então, o fato dos elementos neutros serem iguais implica necessariamente que os inversos são iguais. Tá? Então, daqui para frente, não precisa se preocupar mais quando eu falar do inverso de um elemento num subgrupo. Eu posso falar a mesma coisa, olhar para o inverso nele como o grupo de baixo ou o inverso como com relação à operação de cima. Tá? Então, dá no mesmo. A gente pode confundir essas coisas sem o menor problema, porque essas coisas são todas iguais. E aí essa proposição que a gente vai provar agora é, digamos, a maneira canônica que a gente vai passar a enxergar os subgrupos. Porque por mais que subgrupo de fato seja um grupo dentro do outro, em que o grupo de dentro tem a estrutura do de cima, a gente consegue verificar com mais rapidez e extrair as principais informações para saber quando que um subconjunto é subgrupo, quando a gente tem essas três condições. Tá? Então a gente vai provar que H é um subgrupo de G, se e somente se o elemento neutro de G está em H. A segunda condição é esse subconjunto H é fechado para a operação, digamos, a operação do grupo G, e ele é fechado para o inverso. Tá bom? E aí isso aqui já meio que passa a se parecer com as nossas noções de subestrutura quando a gente está em anéis e subespaços vetoriais. Né? A gente sempre define a subestrutura dessa forma que eu comecei, mas depois a gente acaba vendo que tem uma maneira, digamos, um pouco mais simples de verificar que uma coisa é uma subestrutura, indo nos pontos chaves. Ó, esse subconjunto tem que ter o elemento neutro, tem que ser fechado para a operação, claro, para eu poder falar de restringir essa operação e passar a ser uma operação binária nesse subconjunto, e ele tem que ser fechado, então, fechado para as operações, e nesse contexto aqui tem que ser fechado para o inverso, porque o inverso é um personagem central dentro da teoria de grupos. Né? Então, você tem a noção do elemento neutro, que é central, então por isso que o elemento neutro precisa pertencer ao H, mas que pode ser substituído por H ser diferente de vazio também, tanto faz. Tem que ser fechado para a operação e tem que ser fechado para o inverso. Certo? Então vamos provar esse resultado. E aí daqui para frente é basicamente assim que a gente vai tratar subgrupos. Subgrupos é uma coisa que satisfaz isso. Vai facilitar bastante a nossa vida. Então vamos lá. Ó. Na ida eu sei que H é um subgrupo de G. Então assim, a gente já sabe basicamente que tudo isso daqui é verdade, tá? Essa implicação é imediata, porque olha só, como H é um subgrupo de G, então a gente já sabe, então, por definição, a segunda condição é verdadeira, porque essa segunda condição é a primeira condição que a gente colocou para uma coisa ser subgrupo, ó. Quer ver? Tá aqui, ó.
Primeira condição, tá vendo? Tem que ser fechada para a operação. Vamos lá. A terceira condição, então vou colocar um ponto vírgula aqui. Ó. A terceira condição tem que ser verdadeira por conta da terceira condição que a gente na definição de grupo, certo? Então a 3 é verdadeira, por definição também. Na condição 3 aqui, ó, todo mundo tem inverso, né? É isso que a gente exigiu. A condição 4, né? Para todo H, existe um H' que faz esse papel, que é o do inverso. Só que como o elemento neutro aqui é o mesmo do elemento neutro do grupão, esse H' é o que a gente chamou de H-1. Tá? Então, por isso, a terceira condição é verdadeira. E a primeira condição é que existe, como o EH pertence a H, e a gente viu e vimos que o E é igual ao EH, ou seja, o elemento neutro do grupo G é o elemento neutro do subgrupo H, então o elemento neutro de G pertence a H. Tá? Então a gente tem aqui as três condições sendo verdadeiras e, portanto, essa implicação está devidamente demonstrada. Agora a gente vai provar a volta. Para a volta, agora a gente tem que mostrar que é um subgrupo, né? Como eu disse para vocês, a associatividade já vale em H, com certeza, porque ela vale em qualquer subconjunto. A associatividade dessa operação restrição é válida em H porque ela já é válida em todo o G. Então, aquele comentário já mata essa condição 2, né? Aqui, ó, a condição 2 da associatividade. Digamos que a condição 2 é a condição que eu estou usando números romanos, é a condição, qual é aqui, ó, vamos ver? É a condição 1 aqui, com algarismos indo-arábicos, né? A condição 1. Então vale. Então a condição 1 vale. Essa daqui é a condição 2, certo? A condição 3 é a existência do elemento neutro, então a condição 1 aqui, aliada ao fato de EH ser igual ao E, implica na condição, vamos ver aqui qual que é o elemento neutro do grupo, condição 3, certo? Então na condição 3, certo? E a condição 3 aqui, 3 com número romano, implica na condição 4 lá atrás. Tá? Então a condição 3 aqui implica trivialmente a condição 4, porque a condição 3 aqui é dizer que todo mundo tem inverso. Ou seja, é dizer que o inverso, para cada elemento de H, o inverso dele em G está em H. Mas o inverso dele em G vai fazer o papel dele multiplicado por X ser o elemento neutro do próprio H, porque o elemento neutro do próprio H é o elemento neutro de G. Tá? Então, é trivial. A condição 3 implica a condição 4. Então, a gente tem aqui, ó, a condição 1 sendo satisfeita da definição de subgrupo, a condição 2, a condição 3 e a condição 4 sendo satisfeitas. Então, portanto, esse H, por definição, é um subgrupo de G. Tá? A gente poderia ter definido o subgrupo dessa forma aqui também. Não teria o menor problema, a gente poderia ter definido o subgrupo dessa forma. Só que talvez não ficaria tão em evidência que a essência de uma coisa ser subgrupo é ser um grupo dentro do outro, onde a operação do de baixo, a estrutura do de baixo é induzida pela estrutura de cima. Talvez dessa forma que ficaria menos claro essa essência do que é ser subgrupo. Então, eu acho interessante a gente definir na maneira, digamos, mais intuitiva possível, ou talvez intuitiva não seja a palavra, mas da maneira que capture melhor aquilo que a gente quer dizer como algo ser um subgrupo, ou ter aquela propriedade. E depois, se tiver uma outra maneira equivalente de, digamos que na hora de fazer as contas, essa maneira é mais adequada, mais pragmática, aí a gente mostra a equivalência e passa a trabalhar daquele outro jeito. Tá? Mas a definição é interessante que carrega o significado ontológico mais concreto daquilo que a gente está querendo dizer com aquele conceito. Pelo menos é a minha opinião, mas aí vai de cada um. Nessa proposição a gente vai mostrar que qualquer subgrupo de um grupo abeliano também é abeliano, tá?
bem tranquilinho. Olha só, duas linhas. Ó. Vamos supor, vamos pegar dois elementos, x e y pertencentes a H. Se a gente quer mostrar que H é um grupo abeliano, então olha só o que vai acontecer. Como G é abeliano, é uma linha. É só mesmo para a gente registrar e dizer que fez. Como G é abeliano, então o xy, a rigor não seria isso daqui, ó, do H, ó, x seria o x vezes aqui na operação em H, né, y, só que como H é um subgrupo, essa operação de H é precisamente a operação de G. A operação de G, se G é abeliano, né, vai ser isso daqui. E aqui volta para H. Tudo bem? Então, isso mostra que o H é abeliano. Tá? Então é só isso mesmo, bem tranquilo. Então todo subgrupo de um grupo abeliano é abeliano. Fica aí registrado o resultado. Além disso, a gente consegue mostrar que uma interseção arbitrária de uma família de subgrupos de G ainda é um subgrupo. Tá? Então a interseção de subgrupos é subgrupo. É basicamente isso que esse resultado está dizendo. Então a gente vai usar a proposição que nós acabamos de provar que caracteriza os subgrupos. Para que algo seja um subgrupo agora, basta mostrar que o elemento neutro de G está nesse candidato, subgrupo, que ele é fechado para a operação e é fechado para o inverso. Tá? Então a primeira coisa, como H-alfa é subgrupo de G, isso para todo índice alfa, então a gente já sabe que o elemento neutro tem que pertencer ao H-alfa. Isso vale para todo alfa em I, o que implica imediatamente então que o E está nessa interseção de todos os subgrupos. Certo? Então, de fato, o elemento neutro pertence a esse candidato a subgrupo. Agora a gente tem que pegar dois elementos quaisquer na interseção e mostrar que a operação aplicada neles dois, né, tem que pertencer também à interseção. Mas isso aqui vai ser fácil, porque isso aqui vai implicar o quê? Que o x pertence a H-alfa e o y pertence a H-alfa para todo alfa pertencente a I. E como H-alfa é subgrupo, eu não vou escrever isso não. E assim, o que vai acontecer? Como H-alfa é subgrupo, o XY, já que o H-alfa é subgrupo, ele é fechado para a operação. Né? Então, XY pertence a H-alfa para todo alfa pertencente a I. Tudo bem? O que implica, então, que o XY pertence à interseção de todos os H-alfas. Então, a interseção é fechada para a operação. E agora o inverso. Se eu pegar um x na interseção, eu tenho que mostrar que o inverso também está, né? De novo, bem tranquilo. Isso aqui vai implicar que o x pertence a H-alfa para todo alfa pertencente a I. E aí, como H-alfa é subgrupo, então o inverso de x também está em H-alfa para todo alfa pertencente a I, o que implica que o inverso de x pertence à interseção de todos os H-alfas. Beleza? Então isso mostra que a interseção é um subgrupo. É um subgrupo de G. Então, em geral, a interseção de subgrupos é subgrupo, sempre. A gente vai trabalhar bastante com a interseção finita, de dois grupos especialmente, dois subgrupos, mas fica provado o resultado no seu nível de generalidade mais alto possível, porque se em algum momento a gente precisar, a gente pode usar. Tá? E aí a gente pode se perguntar sobre a união. Né? Nesse contexto de estrutura algébrica, em geral, a união sempre dá problema, porque olha só, a gente pode olhar para esse exemplo aqui. Ó. A gente pode olhar para dentro dos inteiros, o grupo abeliano aditivo dos inteiros. Isso daqui é um subgrupo. Os números pares formam um subgrupo. Daqui a pouco a gente vai até falar em mais detalhes sobre esses grupos, esses subgrupos. Tá? Mas os múltiplos de 2 formam um subgrupo, os famosos pares, né? E os múltiplos de 3 também formam um subgrupo. Tá? Toda vez que você soma 2 múltiplos de 3, continua sendo um múltiplo de 3. Né? Se um número é múltiplo de 3, menos ele também é. E 0 é múltiplo de 3. 0 é 3 vezes 0. Tá? Isso, a mesma coisa se aplica ao 2. Só que quando você olha, então assim, 2e e 3e é um subgrupo. Desculpa, é isso. Individualmente eles são subgrupos de Z. Agora, quando você olha para o 5,
5 é 2 mais 3, certo? Só que o 5, ele não pertence a 2e, porque ele não é um múltiplo de 2, e ele também não pertence ao 3e, porque 5 também não é múltiplo de 3, tá? Então, isso aqui mostra que o 5 não pertence a essa união, 2e unido com 3e. Tudo bem? Mesmo, opa, não pertence, né? Mesmo com isso aqui acontecendo. O 2 e o 3 pertencem a essa união. Tudo bem? Então, observe, por exemplo, que esse cara aqui não é fechado para soma, que é a operação em questão. Tá? Então, isso aqui mostra que... Deixa eu só escrever, né? Isso aqui é subgrupo. Deixa eu escrever assim para ser mais rápido. São subgrupos de Z. Porém, a união não é um subgrupo. Então, em geral, a união de subgrupos pode não ser um subgrupo, né? Não é um subgrupo, em geral. Tá? Mas tem uma condição que aí vai parecer com coisas que nós já vimos, que em geral é a condição que se torna suficiente para que a união seja subgrupo, é se você tiver uma família totalmente ordenada. Ou seja, se você tem uma quantidade, na verdade, se você tem uma coleção de subgrupos em que você tem certeza que nessa coleção cada personagem está contido em algum outro personagem, certo? Ou vice-versa. Se um não tiver contido no outro, o outro está contido em um. Tá? Então, essa condição, que é basicamente dizer que é uma coleção de subgrupos totalmente ordenada com relação à inclusão, nesse caso, sim, aí a gente vai ter a união como sendo um subgrupo, que é algo que não acontece aqui. Ó. Observe que o 2e não está contido em 3e e nem o contrário, 3e não está contido no 2e. Tá? Porque o 2 não é um múltiplo de 3 e nem 3 é um múltiplo de 2. Tá? Então, por exemplo, essa coleção aqui, ó, 2e, 3e, não é totalmente ordenada com relação à inclusão. Tá? Porque esses dois caras não são selecionáveis, né? Eles não estão relacionados pela inclusão. Tá? Então, isso aqui não é totalmente ordenado. Por isso que essa união não deu um subgrupo. Tá? Mas se a gente tiver uma coleção totalmente ordenada com respeito à inclusão, aí sim a união vai ser um subgrupo, conforme a gente vai provar no próximo resultado. Se a gente tem uma coleção totalmente ordenada com respeito à inclusão de subgrupos de G, então a união vai ser um subgrupo. Né? Então, assim, é claro que o elemento neutro pertence, né? Porque aqui ele pertence a todos, então com mais razão ainda ele pertence à união. Então, claramente, não é aí o problema, né? Definitivamente, claramente o elemento neutro está na união, ele está em algum deles, na verdade está em todos, então está na união. A segunda condição, que é a mais problemática, digamos assim. A terceira também. Porque, olha só, eu vou pegar aqui dois elementos arbitrários na união, a alfa pertencente aí, e o ponto é que não necessariamente vai ser o mesmo subgrupo que vai conter esses dois elementos, a princípio. Quando eu digo que os dois caras estão na união, então, a princípio isso quer dizer o seguinte, ó. Daí, então, existem dois índices que não precisam ser iguais a princípio, que eu vou chamar de lambda e gama, pertencentes a I, tais que o x está no H lambda e o y está no H gama, a princípio. Tá? E aí, se a gente não tem nenhuma hipótese sobre ordem total, aqui fica um pouco difícil de você sair do lugar, porque se você não consegue colocar esses caras no mesmo subgrupo, fica difícil saber onde é que está x vezes y, né? Onde é que está x operado com y. Mas o ponto é que, como essa coleção é totalmente ordenada, a gente tem isso daqui, ó. Por hipótese, na verdade não a boa, a ordem total dessa coleção nos diz que o H lambda está contido no H gama ou o H gama está contido no H lambda. Tudo bem? Então o fato é isso daqui, ó. O fato é que existe um índice beta, que é um desses dois caras aí, ó, um índice beta pertencente a o lambda gama, tal que o H lambda está contido no H beta e o H gama também está contido no H beta. Certo? É só você, por exemplo, se for isso daqui que acontece,
o beta é o gama. Você pode pegar o beta como gama. Se for esse daqui que ocorre, você pode tomar o beta como lambda. Tá? O fato é que isso aqui ocorre em qualquer uma das possibilidades. E aí era isso que a gente precisava, na verdade. Era colocar esses dois elementos dentro de um mesmo subgrupo. Tá bom? A gente poderia até enfraquecer essa hipótese aqui e não pedir que essa família seja totalmente ordenada, mas que ela seja uma família direcionada em termos da inclusão. Direcionada é isso, é dizer que, dados dois elementos aqui, existe um terceiro que contém os outros dois, nesse contexto da inclusão. Tá? Mas aí eu não quis definir o que é um conjunto direcionado, um conjunto com uma ordem, com uma pré-ordem que seja direcionado. Eu não quis definir isso agora, não quer mais informação e a gente não precisa disso por enquanto. Então, deixa essa família totalmente ordenada, em particular ele é um conjunto direcionado com respeito à inclusão, e aí o que a gente precisava era isso daqui, ó, porque se a gente tem um mesmo H-beta que contém os dois, então esse x e y que estão aqui, vão os dois estar em H-beta agora. O x está em H-lambda, logo ele está em H-beta. O y está no H-gama, logo ele também está no H-beta, certo? Então logo o x e o y estão no mesmo subgrupo, H-beta, e portanto, como o H-beta é subgrupo, né? Deixa eu escrever isso. E como H-beta é um subgrupo de G, então o XY pertence ao H-beta e, portanto, ele está na união. Ele pertence a um dos Hs, então ele está na união dos H-alfas. Tá? Então isso aqui mostra que essa união é fechada para a operação. E aí vamos mostrar agora que ela é fechada para o inverso, né? Então seja x pertencente à união. Então isso significa, essa daqui também a gente não precisa nem da hipótese dada anteriormente. Digamos que essa condição vale, mesmo se a coleção não for totalmente ordenada, porque olha só, se x está na união, então x pertence a H beta para algum beta pertencente a I, certo? E aí, como H beta é um subgrupo, escrever aqui os detalhes, é subgrupo de G. Se x pertence a H beta, então o inverso dele também está em H beta. Então x a menos 1 pertence ao H beta, o que implica que o x a menos 1 pertence à união. Tudo bem? Então, para essa condição 3, a gente nem precisa da hipótese da família ser totalmente ordenada. Foi fundamental aqui na condição 2. Né? Aqui, de fato, para ser fechado para a operação, a gente precisa dessa hipótese. Tá? Então, portanto, a gente concluiu, pelo que nós provamos hoje, isso mostra que a união desses subgrupos é um subgrupo de G. Tudo bem, pessoal? E aí agora a gente vai começar a apresentar uma série de exemplos de grupos importantíssimos dentro da própria teoria de grupos, alguns também que conversam até com outras áreas da matemática. Tá? Os primeiros exemplos de qualquer subgrupo é o seguinte, ó, se você tiver G, um subgrupo de G, quem são os subgrupos? Opa, seja G um grupo, né? Desculpa. Seja G um grupo. A pergunta é, o que a gente entende como subgrupos triviais de um grupo? Ou seja, independente de qual seja o grupo, esses dois carinhas vão estar lá. Esses aqui, ó. Então, quando eu pego o subconjunto formado apenas pelo elemento neutro e o grupo todo, isso aqui trivialmente, esses dois carinhas são trivialmente subgrupos de G, tá? Todo grupo é subgrupo de si mesmo, sem polêmicas quanto a isso. E se eu olhar só para o conjunto formado pelo elemento trivial, isso também é um subgrupo de G. Ó. Vamos lá. O E pertence a esse conjunto aqui? Ó. Pertence. Ele é fechado para o produto, né, para a operação? Porque E vezes Z é igual a E. E ao quadrado sempre é igual a E. Né? E é um elemento neutro. Então ele multiplicado, ele operado com qualquer ser vivo dentro do grupo é igual a esse ser vivo. Só que se você pegar o ser vivo igual a ele mesmo, você vai ter E vezes E igual a E. Isso aqui é sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro. Como E ao quadrado é igual a E, ó, E vezes Z é igual a E. Então, olha só, ele é o cara que multiplicado por ele dá o elemento neutro. Então, por definição, o inverso dele é ele mesmo. Tá? O inverso dele é ele mesmo. Então, e o inverso dele está aqui dentro. O inverso dele está aqui dentro. Tá? Então, ele é fechado para o inverso também, portanto,
é um subgrupo. E claramente G é um subgrupo, né? Ele tem um elemento neutro, ele é fechado para o produto, porque ele já é o grupo, tá? Ele é fechado para o inverso, por uma das propriedades de grupo, então, assim, nenhuma polêmica quanto a isso, e aí esses são os chamados subgrupos triviais. Triviais no sentido de que em qualquer grupo você vai ter esses dois caras já como subgrupos. Sempre. Independente do grupo, você já tem sempre esses dois subgrupos dentro deles. Tá? Então, eles são os triviais. Então, tranquilo. O próximo exemplo que a gente vai ver são os subgrupos do grupo abeliano aditivo dos inteiros. A gente vai ver que, na verdade, os subgrupos de Z+, ou seja, de Z com a operação de soma, são precisamente os ideais do anel Z. Olha que interessante. A gente já sabe que os ideais de Z são todos principais, né? São gerados por um elemento, por um único... Você pode ter um gerador... Pode ter um gerador e menos esse gerador também vai ser um gerador do ideal. E a gente mostra o seguinte. A primeira coisa que a gente verifica é que se eu pegar um N qualquer, se N é um número inteiro, a gente meio que já se referiu a esses subgrupos hoje, mas agora a gente vai mostrar com mais precisão. Se N é um inteiro, então, quando eu olho para esse conjunto aqui, ó, NZ consagradamente denota os múltiplos de N, né? Então, isso aqui são os A vezes N, onde o A é um número inteiro. Isso daqui é um subgrupo de Z, com a soma, né? Claro. Isso aqui é fácil porque a gente já sabe que isso aqui é fechado para soma, que tem o zero, e é fechado para o inverso, lembrando que quando o subgrupo quando o grupo é aditivo, isso daqui, pessoal, vai acabar sendo isso daqui, tá? Lembra que isso daqui significa o inverso da operação. Só que a operação aqui é de soma. O inverso da operação de soma é o sinal negativo, é o menos, né? Então, é o inverso aditivo, que a gente denota com mais, digamos, frequência o menos x. Tá? O x a menos 1 dessa forma carrega muito as noções multiplicativas, né? Quando a natureza da operação é multiplicativa. Mas nesse contexto aqui, o inverso é o inverso aditivo. Então é isso daqui. Tá? Cuidado, porque senão você vai achar que é uma loucura, né? O inverso do 2, por exemplo, multiplicativo é o meio e o meio não é inteiro. Mas não é isso. O inverso do 2 nesse contexto é o menos 2, tá? Que é o inverso aditivo, é o inverso da operação envolvida. Então, nesse caso, ó, nós já sabemos que se você quiser fazer uma prova direta, pode fazer também, não tem problema. Mas se você já viu teoria de anéis básica, você já sabe que isso daqui é um ideal de Z. Isso aqui é um ideal de Z. Tá? Então, em particular, isso aqui implica três coisas. Ó. Primeiro, o zero pertence ao NZ, isso é fácil, né? Zero é N vezes zero. O NZ é fechado para soma, já que ele é um ideal. E por fim, a gente sabe que quando eu tenho um ideal, se eu pegar qualquer inteiro e multiplicar por alguém daqui, cai aqui dentro, né? Então, assim, em particular, se eu pegar um menos 1 e multiplicar por qualquer elemento daqui, cai aqui dentro também, tá? Então, isso aqui é verdade. Ó. Menos m ou menos x pertence a nz para todo x pertencente a nz. Você pode dar uma prova direta disso aqui também, é bem fácil. Se x é um múltiplo de n, menos x é um múltiplo de n também, certo? Se x é n vezes, sei lá, t, menos x é n vezes menos t. Pronto. Então, você pode dar uma prova direta disso também, tá? Então, isso aqui prova, de fato, que esse conjunto NZ é um subgrupo de Z. E o que a gente vai mostrar agora é que qualquer subgrupo de Z é nesse formato. Tá? Então, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Se, sei lá, H é um subgrupo, se H é um subgrupo de Z, então existe um N até natural, inclusive, a menos que ele seja um subgrupo não nulo, né? Vou colocar assim, ó, Z+, que aí pode ser o zero também. Existe um inteiro não negativo, tal que o H é o ideal gerado por N, né? Ou é esse conjunto
que a gente acabou de mencionar lá em cima. E aí a prova é bem parecida quando a gente prova que os únicos ideais de Z são os caras desse formato. Porque olha só, se o H for o subgrupo trivial, lembra aqui, ó, que nesse contexto, quem é o E? O E aqui é o zero, certo? Isso é o E. O elemento neutro dessa operação é o zero, porque aqui a gente está lidando com uma operação aditiva. Então, se o H é o subgrupo trivial zero, então o H claramente é esse daqui, ó, 0Z. São os múltiplos de zero. Então está nesse formato. Então a gente pode supor que o H é diferente de zero. E o H é diferente de zero. Nesse caso, daí, com certeza, existe, digamos, um H em H com H. Eu posso escolher já maior que zero, pessoal. Por quê? A princípio existe alguém diferente de zero, certo? Só que, como o H sendo diferente de zero, o H sendo diferente de zero com o H no H, com certeza ou o H é maior que zero ou o menos H é maior que zero. E se o H está em H, o menos H também pertence a H. Porque o menos H é o H menos 1. Já que H é um subgrupo, né, o menos H é o H menos 1 nesse caso. Tá bom? Então, como esses dois elementos aqui, ó, o H e o menos H pertencem a H, e ou o H é maior que zero ou o menos H é maior que zero, um deles vai ser alguém positivo ali dentro do H. Tá? Então, eu já posso escolher esse H positivo. Eu poderia escolher N. Não, tudo bem, pode ser H. Porque agora a gente pode tomar o mínimo desse conjunto. Então podemos tomar, já que esse conjunto aqui vai ser não vazio, podemos tomar um mínimo desse conjunto formado pelos elementos G pertencente a H, tais que o G... não, melhor dizendo, deixa eu ver aqui. Ó. Isso, G pertencente a H, tal que o G é maior que zero. Vou pegar o menor desses elementos. Que a gente vai usar o algoritmo de Euclides e mostrar que... Vou tomar N dessa forma, né? Deixa eu definir isso aqui como N. A gente vai mostrar então que o H ele é formado pelos múltiplos desse mínimo que a gente escolheu. Tudo bem? Aqui a gente usa o princípio da boa ordenação, né? Esse conjunto aqui é não vazio, porque tem esse H maior que zero em H. Ele é limitado inferiormente, então ele tem um menor elemento. Tá? E aí, é só usar o algoritmo de Euclides agora. Como N pertence a H, então isso aqui acontece, ó. Para todo A inteiro, olha só o que vai acontecer, ó. O A vezes N, por definição, a gente pode escrever o A vezes N assim, ó, como isso aqui é zero, se o A é igual a zero, e isso daqui pertence a H, certo? Eu vou colocar o que ele é primeiro, depois a gente nota que em todos os casos ele vai pertencer ao H. Ó. Isso aqui é N mais N, isso aqui A vezes, se o A é maior que zero, e o menos N mais menos N menos A vezes se o A é menor que zero. E aí em todos os casos, ó, o zero pertence a H. Como o N pertence a H, se eu pego o N e somo com ele uma quantidade infinita de vezes, o H é fechado para soma. Então isso aqui continua fechado para H. E como o N pertence a H, o menos N também pertence ao H. Isso daqui é o N a menos 1. Entendendo que o inverso aqui é um inverso aditivo. Então, menos N pertence a H, e aí se eu somo ele uma quantidade finita de vezes, isso aqui continua em H, tá? Então, em qualquer caso, isso daqui pertence a H para qualquer A inteiro. Então, isso aqui está nos dizendo que esse subgrupo aqui, o NZ, que é o ideal gerado por N, mas que aqui pode servir só como um subgrupo, está contido em H. Agora, a gente vai mostrar outra inclusão, tá? Se eu pego um elemento qualquer agora em H, reciprocamente, dado um x arbitrário em H, quero mostrar que ele é um múltiplo de n, certo? Como ele é um número inteiro, pelo algoritmo de Euclides, eu vou dividir o x por n, usando o algoritmo de Euclides, para obter um resto. Pelo algoritmo da divisão, existem, vou chamar aqui ó, de Q e R, pertencentes a Z, tais que o x é Q vezes n mais R com
onde o R é menor ou igual, desculpa, o R é maior ou igual a zero e menor que T. Não, menor que N, isso, menor que N. Aí nesse caso, o que vai acontecer? Ó? O R é igual então a X menos QN, certo? E olha só o que acontece, ó, o X pertence a H, e isso daqui, ó, deixa eu só, quer ver como a gente pode escrever isso de um jeito mais sem ficar explicando muita coisa? Isso aqui pode ser escrito assim, ó, mais menos Q vezes N, certo? Isso aqui é o menos QN. Então, isso daqui, ó, pertence, a princípio, ao NZ, porque menos Q é o número inteiro, certo? Então, como o NZ está contido em H, que a gente acabou de mostrar isso está em H e isso está em H, a soma desses dois tem que pertencer ao H, porque o H é um subgrupo. Então, o R pertence ao H, isso aqui implica que o R pertence a H. E aí, pela minimalidade, se o R fosse maior que zero, a minimalidade de N dentro daquele conjunto, aqui ó, N é o mínimo desse conjunto aqui, ó. O que a gente está dizendo aqui é que se o R for maior que zero, o R é um elemento desse conjunto. Então, pela minimalidade, teríamos R maior ou igual a N, certo? Só que isso é um absurdo, porque olha só, o R é menor que N já. Tá? Então, esse absurdo vem do fato de supor que o R é maior que zero. Tá? Então, logo, isso aqui é um absurdo, né? Logo, o R é igual a zero e, portanto, o que acontece aqui? Ó? Se o R é zero, o X é QN. X é Q vezes N, que pertence a esse subgrupo definido pelos múltiplos de N. Tá? Então, acabou. A gente acabou de provar, então, que esse H, que a gente tomou arbitrário, é um subgrupo nesse formato. Então, na verdade, os subgrupos de Z+, são isso daqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, subgrupos. Z+, que eu falo não é dos inteiros não negativos, não, né? É dos inteiros com a operação de soma. Então, subgrupos de Z, digamos que a operação canônica de grupo em Z é a soma usual, né? Então, esse conjunto do subgrupo de Z é o conjunto formado pelos múltiplos de N, onde N é um inteiro não negativo, se você quiser, mas pode pegar N qualquer inteiro também, que não faz diferença. Tudo bem? Então, esses são todos os subgrupos de Z, que na verdade são os ideais, né, de Z. Então, os subgrupos de Z são os ideais de Z. Dá no mesmo. Tudo bem? Um outro exemplo de subgrupo de um dado grupo extremamente importante, que vai estar presente conosco aí durante praticamente todo o curso, é o que nós chamamos de centro de um grupo. O que é o centro de um grupo? A gente tenta medir a capacidade do grupo ser abeliano a partir do centro. Porque, a princípio, se eu pego um grupo qualquer, pela própria concepção de grupo, a gente não exige, a princípio, que a operação seja comutativa. Mas a gente pode considerar esse conjunto aqui, ó. Defina a notação clássica é ZG, dado pelos seguintes elementos. São os elementos G em G que comutam com todos os elementos de G. Tá? Então, tais que GH é igual a HG para todo H pertencente a G. Tudo bem? Então, isso daqui é chamado centro. Deixa eu colocar numa outra corzinha aqui. Esse conjunto aqui, por enquanto é um conjunto, é chamado de centro do grupo G. E aí o que a gente mostra é que esse centro é um subgrupo. O centro é sempre um subgrupo. É um subgrupo de G. Tudo bem? Porque olha só, primeira coisa que a gente tem que mostrar é que o elemento neutro pertence a esse conjunto, né? Mas é claro que isso aqui acontece, ó. Como para qualquer H, E vezes H, por definição é o H, que também é H vezes Z, isso vale para todo H pertencente a G, então o elemento neutro ele comuta com todo mundo, certo? Então, isso aqui por definição está nos dizendo que o E é um elemento do centro do grupo G, certo? A segunda condição, a gente tem que mostrar que ele é fechado para a operação, né? Então vamos pegar aqui dois elementos, vamos pegar x e y aqui.
x e y pertencentes ao centro de G. A gente quer mostrar que x vezes y pertence ao centro, né? Então, a gente tem que pegar um elemento arbitrário h e mostrar que x vezes y comuta com esse h, certo? Só que como x e y estão no centro de G, individualmente isso aqui acontece, ó. Isso aqui, o x vezes h é igual a h vezes x, e o y vezes h é igual a h vezes y. E daí, olha só o que vai acontecer. Ó. A gente tem que pegar o x vezes y, multiplicar com h e verificar que isso dá h vezes xy, certo? Então, primeiro, pela associatividade da operação, isso é x vezes y vezes h, certo? Agora, eu sei que o y comuta com o h porque o y está no centro de G. Então, isso é x vezes h vezes y. Aí, agora, a gente usa a associatividade de novo. Isso é a mesma coisa que x vezes h vezes y, certo? Aí, eu sei que o x comuta com o h, porque o x está no centro do grupo G. Então, isso daqui é h vezes x vezes y. E a gente usa a associatividade de novo. Então, a gente faz várias vezes aí alguns passos. E concluímos, então, ó, que x vezes y vezes h é igual a h vezes x vezes y. Então isso aqui está nos dizendo, como a gente pegou um h arbitrário, isso aqui nos diz que x vezes y pertence ao centro de G. Tá? Então o centro de G é fechado para a operação a operação do grupo, né? Que é um grupo arbitrário. E por fim a gente tem que mostrar que o centro é fechado para o inverso, né? Então se a gente pegar aqui um x qualquer no centro de G, eu tenho que mostrar que o centro, eu tenho que mostrar que o inverso de x está aqui também, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um elemento aqui qualquer, para todo h pertencente a G. Aqui é G, gente, desculpa. Coloquei H, eu imaginei que eu tinha colocado um H aqui atrás. Me veio na memória eu escrevendo. É porque o Hzinho, né? Aí a mente já está acostumada a pegar H em H. HHH. Tá, então para todo H em G, o que acontece, ó? Lá na frente vocês vão entender porque que eu estou fazendo isso, ó. Como o X pertence a Z de G, então a gente tem que mostrar que o X a menos 1 comuta com qualquer H, né? Então o X vezes H menos 1 é igual a H menos 1 vezes X, certo? É igual a H menos 1 vezes X. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai olhar para o inverso. A gente vai aplicar o inverso em ambos os lados. Né? Se x vezes h menos 1 é h menos 1 vezes x, é porque então o inverso do xh menos 1 é igual ao inverso do h a menos 1x. Agora, o inverso do produto a gente já sabe que é o produto dos inversos na ordem trocada. Né? Eu acho que eu não provei isso em lugar nenhum ainda, então é razoável a gente só comentar aqui rapidamente. Ó. Aqui eu vou ter o inverso do inverso, vezes x a menos 1, eu deveria ter feito isso, né? Mas tudo bem, a gente sentiu a necessidade agora e faz. E aqui eu vou ter o inverso de x vezes o inverso do inverso de h. Tá? E o que acontece é o seguinte, ó, um comentário rápido aqui. Em qualquer grupo, o inverso do inverso é o próprio elemento, tá? Porque como isso aqui acontece, dado g pertencente a g, por definição, o g a menos 1 vezes g é igual a g vezes g a menos 1, que é igual ao elemento neutro, certo? E aí, por conta da unicidade do inverso, isso aqui está nos dizendo que o g, isso aqui está dizendo que g a menos 1 é o inverso de g, mas está dizendo outra coisa também. Está dizendo que g é o inverso do g a menos 1. Tá? Então, isso aqui implica, rapidamente, que o inverso do g a menos 1, colocando em matematiquês, é igual a g. Tá? Então, é imediato a definição de inverso e do fato do inverso ser único, que foi um fato que a gente provou na última aula, que foi a nossa primeira aula no assunto. Então isso aqui está nos dizendo o seguinte, ó, o inverso do inverso aqui é o próprio h, vezes x a menos 1, e aqui eu tenho x a menos 1, o inverso do inverso é o próprio h. Tá? Então eu peguei um h qualquer e verificamos que x a menos 1 comuta com esse h arbitrário. Então, por definição, o h a menos 1 pertence ao centro de G, certo? E aí, reunindo essas três informações, a gente consegue concluir, então, que o centro de G é um subgrupo
É um subgrupo de G. E além disso, ele é um subgrupo abeliano, né? Isso aqui, Z de G com certeza é abeliano, porque ali dentro ele comuta, né? Além disso, Z de G, que é o centro, é sempre um grupo abeliano. Certo? Porque se você pega dois elementos aqui, ó, de fato, se G e H pertencem ao centro, então, olha só o que vai acontecer. Ó. Vou escrever assim, ó, como o G pertence ao centro, então, isso aqui acontece. Ó, o G vezes, colocar X, a variável. G vezes X é igual a X vezes G para todo X em G. Tá? Em particular para o H. Como o H está em G, né? Como o H está em G, então o G vezes H é igual a H vezes G. Tá? Então isso prova que o centro sempre é um grupo abeliano. E aí mais, né? A gente também consegue verificar, isso não tem nem o que discutir, é que o grupo G é um grupo abeliano. G é um grupo abeliano se somente se o centro de G é precisamente o próprio G. Certo? Dizer que G é um grupo abeliano é dizer que todo mundo comuta com todo mundo. Então, essa inclusão que a gente sempre tem. Aqui o Z de G é um subgrupo de G. Agora, se G é abeliano, se você pega um elemento arbitrário de G, ele comuta com todo mundo, porque o grupo é abeliano. Certo? Qualquer par de elementos que você pegar e operar, você pode trocar de ordem. Tá bom? Então, essa equivalência aqui é absolutamente imediata. E agora a gente vai dar um exemplo geométrico de um subgrupo. Olha que legal. Como a gente sabe que os complexos formam um corpo, então... Ah, deixa eu escrever aqui melhor. Comecei falando uma coisa e escrevi outra. Gente, mas tá pulando tudo errado aqui. Calma, vamos. Então, como C é um corpo, os complexos, a gente já sabe então que se eu considerar o conjunto dos elementos não nulos, como ele é um corpo, todo elemento não nulo é invertível, certo? E aí eu vou considerar esse conjunto dos elementos não nulos com a operação de produto dentro dos complexos. Isso aí passa, então, a ser um grupo. Certo? Então, isso aqui é um grupo multiplicativo. E aí eu vou considerar o círculo unitário, que é basicamente isso daqui. Ó. Deixa eu só fazer o desenho aqui antes da gente poder definir. O corpo dos complexos a gente pode denotar a partir desse plano de Argand-Gauss, né? Que é formado pelos elementos A mais BI, onde o A está aqui no eixo real, esse aqui é o eixo real, e esse aqui é o eixo imaginário. Certo? E aí, nesse plano complexo, a gente pode considerar o círculo de raio 1 e centro na origem. E a gente pode formalizar ou concretizar esse conjunto a partir disso daqui, a partir de definir o S1, a gente vai denotar esse círculo por S1, é uma notação clássica, e a gente define ele formalmente usando a noção de módulo que a gente tem nos complexos, que mede exatamente o tamanho dos elementos nesse plano. Então eu vou definir o S1 como sendo os elementos que estão nos complexos e não são iguais a zero, tais que o módulo de Z é 1. Para dizer que um número complexo tem módulo de Z tem tamanho 1, né, ele em particular já é diferente de zero. Tá? Então um círculo unitário dentro do plano complexo pode ser definido assim. E aí a gente consegue mostrar rapidamente que esse círculo é um subgrupo dos números complexos não nulos. Então S1 é um subgrupo de C estrela. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa é que o elemento neutro desse grupo esteja presente no S1, né? Só que lembra que aqui o elemento neutro, como a operação é uma multiplicação, nesse caso aqui o elemento neutro é o 1, certo? É um número 1, é um número complexo 1. Tá? Então aqui a gente tem que mostrar que a unidade, né, esse número 1, está em S1. E está de fato, ó, como o módulo de 1, né? 1 aqui é até um número real, então o módulo dele é igual ao módulo dele como número real mesmo. Isso daqui é o próprio 1, então isso aqui acontece. O 1 pertence ao S1, né? O 1 está aqui, né? Segundo essa apresentação, essa ilustração, aqui está o número 1. E ele está no S1.
Agora a gente tem que mostrar que ele é fechado, né, que o S1 é fechado para o produto. Então se a gente pega, por exemplo, dois elementos Z e Z' em S1, logo, o que acontece? Eu tenho que mostrar que o módulo de Z vezes Z' é igual a 1, né? Mas isso vai ser bem fácil, porque o módulo de Z vezes o Z', a gente já sabe que o módulo ele se comporta muito bem com o produto, né? O módulo do produto é o produto dos módulos. E aqui isso aqui vai dar 1 vezes 1, porque o módulo de cada um individualmente é 1. Então, isso aqui mostra que o Z vezes Z' está em C estrela, né? E na verdade pertence ao S1, né? Vou tirar o C estrela aqui porque, claro, o produto de dois caras diferente de zero é diferente de zero nos complexos, você está num corpo, mas ele tem módulo 1, né? Então, mais do que isso, a gente consegue o produto aqui dentro. E por fim, se você pega um elemento qualquer em S1, a gente tem que mostrar que o inverso está lá também. Você tem que mostrar que o inverso está lá também. Bom, nesse caso, a gente já sabe que o módulo do inverso, a propriedade aqui de números complexos, isso aqui é o inverso do módulo. É 1 sobre o módulo de Z. Tudo bem? Aí isso aqui vai dar 1 sobre 1, que é igual a 1. Tá? Então isso aqui prova que o Z a menos 1 pertence ao S1. Tá? Então está demonstrado que o S1 é um subgrupo de C estrela. Tudo bem? Essa segunda condição, se você lembrar bem de uma das características que o produto de complexos tem, é que quando você pega um número complexo, especialmente aqui no S1, você pegar aqui, se esse aqui é o Z e esse aqui é o Z', você pegar o Z e multiplicar por Z' é você rotacionar esse elemento Z no ângulo de Z' aqui, no argumento de Z' com o eixo X, com o eixo real, certo? Então era de se esperar mesmo, sei lá, aqui vai estar o Z vezes Z', que se você só está rotacionando o Z' num ângulo, aliás, se você só está rotacionando o Z pelo ângulo formado por Z' e o eixo real, se você só rotaciona, você não está mudando o tamanho do vetor, né, pensando geometricamente. Então ele vai continuar tendo tamanho 1 nesse sentido. Tudo bem? Então isso mostra que o S1 é um subgrupo do C estrela, que é um grupo multiplicativo, que em alguns momentos, mais para frente, a gente vai apresentar alguns exemplos interessantes envolvendo o S1, é um exemplo importantíssimo dentro do estudo de geometria. Tá? E aí, dentro do S1, a gente consegue um subgrupo dele também, que são as raízes miésimas da unidade. Tá? Se você olha lá para os complexos e olha para as soluções desse polinômio, x elevado a n igual a zero, você tem aqui as raízes miésimas primitivas, né, que são dadas por cosseno de 2π sobre n mais i seno de 2π sobre n. Que isso daqui a gente costuma, né, usando aquela notação clássica de que a exponencial de ti é cosseno de t mais i seno de t. Isso daqui nada mais é, usando essa notação um pouco mais enxuta, isso aqui vai ser a exponencial de 2π sobre n i, né, 2π i sobre n. Tá? E aí, sendo isso daqui uma raiz primitiva da unidade, se você chamar aqui de un, de 1xi até xi elevado a n menos 1, isso aqui são todas as raízes da unidade, certo? Porque xi é uma raiz primitiva. Na unidade, isso aqui é um subgrupo. Tá? Isso daqui é um subgrupo de S1. Porque, claro, primeiro que cada um desses elementos, de fato, o que está incluso, né? Se você pega um elemento aqui qualquer, o módulo de xi elevado a i, pelas propriedades de módulo, isso aqui é o módulo de xi elevado a i, só que o módulo de xi, por conta da identidade fundamental da trigonometria, vai ser cosseno ao quadrado, né? Digamos que o módulo ao quadrado é cosseno ao quadrado disso, mais seno ao quadrado disso. Só que isso é 1, que é o mesmo ângulo que você está calculando. Então o módulo ao quadrado dá 1, portanto o módulo é 1. Então isso aqui é 1 elevado a i, que é igual a 1. Tá? Então isso aqui vale para todo i de 0 até o n menos 1. Então, de fato esse conjunto das raízes eniésmas, isso aqui é por definição, né? Deixa eu colocar aqui certinho. O conjunto das raízes eniésmas é um subconjunto do círculo unitário, né? Pensando geometricamente, lembra
Isso aqui vai dividir o ciclo unitário em n pedaços, né? Essas raízes enésimas. Então você tem aqui o S1, vamos pensar aqui, ó. Você tem aqui o S1, esse ciclo maravilhoso que eu acabei de desenhar. Aí aqui você tem o 1, né? Que é uma raiz enésima, e daqui a pouco, por esse ângulo de 2π sobre n, você divide o ciclo em n pedaços, né? Tá aqui. Então, essas são as raízes enésimas primitivas. Aliás, essas são todas as raízes enésimas da unidade, né? Até chegar aqui. Tá? Esse ângulo aqui, é claro que aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços, né? O desenho que está para n igual a 10, mas esse ângulo aqui, ele é 2π sobre n. Tudo bem? Aí as raízes da unidade estão aí, nesse ciclo, dividindo ele dessa forma bonita aí. Agora, por que é um subgrupo? Primeiro, 1, né? Agora, vamos mostrar que é subgrupo. Então, 1. O 1 pertence ao n, porque 1 é uma raiz enésima da unidade. 1 elevado a n é igual a 1. Não tem o que fazer. Se você pega duas raízes, se xi1 e xi2 pertencem ao n, o n é o conjunto das raízes enésimas da unidade. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Eu tenho que mostrar que é fechado para o produto, né? Quando eu elevo isso a n, dentro dos complexos, isso é xi1 elevado a n vezes xi2 elevado a n. Só que xi1 e xi2 são raízes enésimas da unidade. Então, quando eu elevo elas a n, dá 1. Então, isso é 1 vezes 1, que é 1. Então, isso aqui mostra que o xi1 vezes xi2 é o conjunto das... é uma raiz enésima da unidade. Enésima da unidade. Portanto, o xi1 vezes xi2 pertence ao n. Tá? Aqui atrás talvez seja melhor eu fazer assim, ó, não definir dessa forma. Eu vou definir o n como sendo as raízes enésimas. Fica melhor assim. Da unidade. Então isso é o n. E aí a gente já sabe que quando eu tenho uma raiz tomada dessa forma, isso aqui é uma raiz primitiva da unidade, e aí sim, essa igualdade aqui é um resultado, né? Que a gente já sabe lá da teoria de anéis. Teoria básica de anéis. Então, aí fica mais coerente as coisas que a gente está fazendo. Então, de fato, isso aqui é fechado para o produto. E aí, agora, fechado para o inverso também é tranquilo, porque se você pegar xi pertencente ao n, então, quando eu pegar xi a menos 1 elevado a n, isso tem que dar 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que o xi elevado a n elevado a menos 1, só que o xi é uma raiz enésima da unidade, vai ficar 1 elevado a menos 1, que é 1. Tá bom? Então isso aqui implica que o xi a menos 1 é uma raiz enésima da unidade, portanto pertence ao n. Tá? E agora então está demonstrado, portanto, o conjunto, o n com a multiplicação, é um subgrupo do círculo unitário. E é um subgrupo finito, né? Isso aqui é um subgrupo finito que está representado aqui. Então o círculo unitário está aqui. Deixa eu desenhar ele de roxo aqui por fora. O círculo unitário está aqui. Esse é o S1. E aqui a gente tem o subgrupo finito formado pelas raízes enésimas da unidade dentro do S1. Tá bem bonito o exemplo, né? E aí você tem um subgrupo do tamanho que você quiser aqui dentro. Escolhe o seu N favorito, pronto. Você tem um subgrupo com esse tamanho. No próximo exemplo a gente vai tocar num assunto que tangencia muito o contexto de álgebra linear e de transformações que preservam ângulos, preservam normas, que é o que é chamado grupo ortogonal, e depois a gente vai falar do grupo ortogonal especial. Dentro da álgebra linear, as matrizes ortogonais, que são aquelas que a inversa é igual a transposta, especialmente no caso real, né? No caso complexo precisa passar o conjugado, mas aqui eu vou falar só do caso real. Elas são matrizes muito importantes. E aí a gente observa que essa estrutura específica de matrizes, ou essa classe especial de matrizes, formam um subgrupo do grupo linear geral que nós definimos na última aula. Tá? Se a gente pegar um n qualquer, se a gente pegar um n natural, lembra que a gente definiu o grupo linear geral? Vou falar agora sobre R, né, como sendo o grupo das matrizes invertíveis n por n, né? Aqui eu vou pegar com entradas reais, ou seja, cujo determinante é diferente de zero. É a mesma coisa que falar que A é invertível. Vou escrever aqui. Nós vimos que isso aí é um grupo multiplicativo, porque
Isso é o conjunto dos invertíveis de um anel, que é um anel das matrizes, que não é comutativo, mas tem a unidade por conta da matriz identidade. E aí a gente pode definir, então, eu vou definir, por enquanto, o conjunto. Isso aqui é um grupo, né? Que é um grupo, só para deixar registrado. Que é um grupo com a multiplicação de matrizes, né? E aí defina, uma notação clássica para isso é ON, o conjunto das matrizes. A princípio eu vou colocar aqui, ó, matrizes quadradas, mas daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui é um subconjunto do grupo linear geral. Tá? Tais que a transposta da matriz vezes A é precisamente a matriz identidade que eu vou denotar por IN aqui. Tá bom? Então, claramente, pela definição, a gente está dizendo então que eu estou pegando matrizes que são invertíveis, né? E mais, que a inversa é igual a transposta. É igual a transposta. Então, claramente, esse conjunto aqui, que é o conjunto das matrizes ortogonais, e que vai ser chamado de grupo ortogonal, isso daqui é um subconjunto do conjunto subjacente do grupo linear geral, sobre R. Tudo bem? E aí, com isso, a gente mostra que isso aqui, na verdade, é um subgrupo. Vamos mostrar, então. Vamos mostrar que, ou seja, esse grupo, esse conjunto de matrizes ortogonais tem uma estrutura de grupo quando eu olho para o produto de matrizes. Então, por isso vai ser chamado depois de grupo ortogonal. Então, a gente mostra que esse candidato a grupo ortogonal é um subgrupo do grupo linear geral. Tá? Isso é bem tranquilo, porque a gente tem que mostrar primeiro. A gente tem que mostrar que a identidade pertence, lembra que a identidade desse grupo linear geral, né, o elemento neutro é a matriz identidade. A gente está falando de um grupo multiplicativo. Então, claramente, ó, como a transposta da identidade vezes ela mesma é igual à matriz identidade, porque a transposta da identidade é igual à identidade. Identidade vezes identidade é identidade. Então, como isso aqui acontece, então, claramente, a matriz identidade pertence ao conjunto das matrizes ortogonais. Agora vamos pegar duas matrizes ortogonais. Então vamos pegar aqui duas matrizes A e B pertencentes a O de N. Então a gente tem que mostrar que a inversa de A vezes B é a transposta dela. Né? Então olha só o que vai acontecer. Ó. Tudo que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou pegar a transposta de A vezes B, multiplicar por A vezes B, e a gente tem que verificar que isso dá identidade. Se isso aqui dá identidade, é porque o A vezes B também está no conjunto das matrizes ortogonais. Aqui é fácil, a gente sabe que a transposta do produto é o produto das transpostas, mas na ordem trocada. Então, BT, AT, multiplicado por A vezes B. Aí aqui a gente pode associar de maneira esperta assim, ó. Deixa eu já fazer isso para a gente ganhar tempo. Ó. AT, A, B. Aí aqui vai ficar o quê? Ó? BT. Eu sei que A é uma matriz ortogonal, certo? Então, como A é uma matriz ortogonal, a transposta de A vezes A é a identidade. E isso aqui, B. E aí a identidade aqui não faz nada, né? Isso aqui é a mesma coisa que BT vezes B. E aí agora eu uso o fato de B ser uma matriz ortogonal. A transposta de B vezes B é a identidade, tá bom? Então, como a transposta de A vezes B vezes ela mesmo dá a identidade, isso está me dizendo que A vezes B é uma matriz ortogonal. Então, está me dizendo que A vezes B pertence ao O de N. Tudo bem? E por fim, se a gente pega uma matriz qualquer, agora eu tenho que mostrar que é fechado para o inverso, né? Então, se eu pegar uma matriz qualquer em O de N, a gente sabe disso daqui, ó. Assim, olha o que vai acontecer, ó. Quem é a transposta da inversa vezes a inversa? Vamos lá. A gente sabe que quando a matriz é invertível, né? A transposta, e é o caso aqui, a transposta da inversa é a inversa da transposta, certo? Então isso aqui é a transposta da inversa. Desculpa, agora é a inversa da transposta, né? Aqui está a transposta da inversa, isso é igual à inversa da transposta. E isso aqui continua sendo multiplicado por A menos 1. Eu quero mostrar que isso é identidade, né? Agora, a gente sabe que A menos 1 vezes AT menos 1 é isso daqui, ó. É a mesma coisa que eu pegar A vezes AT, A menos 1. Tudo bem? Só que isso daqui é a identidade, tá bom? Porque, como eu estou falando de matrizes quadradas, isso é clássico no contexto de matrizes, né? Se você tem duas matrizes quadradas onde A vezes B é a identidade, isso acontece somente se B vezes A é a identidade também.
Tá? Se A e B são matrizes quadradas. Então, como AT vezes A é igual a identidade, A vezes AT é igual a identidade também. Tá bom? Então, isso daqui é a identidade, porque A é uma matriz ortogonal. Isso daqui é a identidade elevada a menos 1, que é a inversa, né? Então, a inversa da identidade a gente já sabe que é ela mesma. Tá bom? Então, isso está dizendo o quê? Ó? Que a inversa de A menos 1 é a transposta de A menos 1. Então, isso daqui está me dizendo que A menos 1 é uma matriz ortogonal. Tá, então, a gente provou isso, né? Se A é uma matriz ortogonal, então a inversa é uma matriz ortogonal. E aí, com isso, isso prova que O de N é um subgrupo do grupo linear geral, tá? E ele vai ser chamado grupo ortogonal, sobre R nesse caso. Isso aqui é chamado grupo ortogonal real. Grupo ortogonal real. Tudo bem? E aí, onde entra o grupo especial? A gente consegue verificar rapidamente aqui, ó, que se uma matriz A ela é uma matriz ortogonal, então com certeza o determinante dessa matriz tem que ser 1 ou menos 1. Não tem para onde correr. Tá? E como é que a gente prova isso? Bem tranquilo. Ó. De fato, como A é uma matriz ortogonal, então isso quer dizer que a transposta de A vezes A é a identidade, certo? O que implica que o determinante dessa matriz é igual ao determinante da identidade, que é 1, que a gente já sabe que é 1. Agora, o determinante do produto é o produto dos determinantes, a gente já sabe disso. Certo? Então, aqui desse lado esquerdo fica assim. E a gente já sabe que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, aqui vai ficar determinante de A vezes determinante de A, que é o determinante de A ao quadrado. Isso é igual a 1. Certo? E aí não tem jeito. Se o quadrado desse cara é 1, como ele é um número real, não tem para onde correr. Né? O determinante de A tem que ser ou 1 ou menos 1. Tudo bem? Então essa afirmação está demonstrada. E aí qual vai ser o grupo linear? Qual vai ser o grupo ortogonal especial? Vai ser precisamente o subgrupo desse daqui formado por todas aquelas matrizes que têm determinante exatamente 1. Tá? O determinante ser positivo tem muitas implicações, especialmente quando você estuda topologia diferencial, variedades diferenciáveis, orientações, variedades orientáveis. Tá? Em alguns momentos é importante que certas matrizes que você use tenham determinante positivo para uma série de fatores dentro desses contextos. Tá? Esse grupo ortogonal ele é muito importante, ele tem a estrutura de um grupo de Lie, você pode definir uma estrutura de variedade diferenciável nesse cara, enfim, e ele é muito utilizado nesses contextos mais geométricos e topológicos. Tudo bem? E aí a gente separa aquelas que têm determinante 1, então assim, defina, a gente vai definir agora, até motivado por isso que a gente acabou de fazer, o SON, notação clássica, que são as matrizes ortogonais cujo determinante é igual a 1. Tá? Isso daqui ó, passa a ser um subgrupo. Bom, isso aqui é chamado... Rapidamente a gente observa que isso aqui é um subgrupo. Ó. Vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Ó, o determinante da identidade, que é o elemento neutro aqui, né, que é a identidade do grupo ortogonal, é 1. Tá bom? Então isso implica, por exemplo, que a identidade está no conjunto especial ortogonal, por enquanto. Eu ainda não tenho o direito de chamar de grupo. Agora, se você pega duas matrizes A e B no conjunto especial, olha o que vai acontecer. Determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Ambos têm determinante 1. Isso aqui vai ter determinante 1. Então, isso implica que A vezes B pertence ao SON. Tudo bem? E, de novo, se você pega uma matriz no candidato a grupo especial, isso eu quero mostrar que o inverso tá, né? Então, o determinante de A menos 1, como determinante é diferente de zero, né, a gente já sabe que isso é 1 sobre o determinante de A. Como A está no grupo especial, no conjunto especial por enquanto, isso é 1 sobre 1, que é 1.
Tá? Então isso aqui prova que o SON é um subgrupo de ON. Tudo bem? E ele é chamado, isso aqui é chamado de grupo ortogonal especial. Real, né? Tá bom? Mas o principal é que ele é o grupo ortogonal especial. Tá bom, pessoal? E aí, nesse contexto aqui, isso tem uma riqueza danada com topologia, porque, por exemplo, esse grupo ortogonal aqui, ele claramente é essa união, né? Você pode expressar o grupo ortogonal assim. Ele é o SON, que são as matrizes ortogonais que tem determinante 1, unido com a outra parte, né? Unido com a outra parte. Isso aqui são as matrizes em O de N, cujo determinante é igual a menos 1. Tá? E aí, no contexto de topologia, e aí eu só estou viajando aqui mesmo, tá? O curso não é de topologia, mas isso daqui, ó, vão ser duas componentes conexas. Tá? Isso aqui é uma componente conexa. Quando você olha esse cara como um grupo de Lie, né, tem a estrutura de uma variedade, em particular de espaço topológico. Isso aqui é uma componente conexa desse grupo de Lie, e isso daqui é uma outra componente conexa. Então, por exemplo, no caso real, a gente tem duas componentes conexas para o grupo ortogonal. No caso complexo, você define coisas parecidas com isso daqui, mas no lugar de ortogonal você coloca hermitiano, trabalha com produto interno hermitiano. Mas aqui eu já estou viajando, mas é porque essas coisas são muito bonitas, as interseções que isso tem com outras áreas. Eu acho importante vocês saberem, pelo menos, que isso, grupos, não é uma coisa que está só em grupos. Isso se estende para toda a matemática, tá? E aí, para fechar a aula, pessoal, até em respeito ao que foi falado na última aula, sobre o Galois ser, digamos, o grande inventor, né, da teoria de grupos, modernamente, hoje na teoria de Galois, que recebe o nome dele, mas assim, não tá da forma como ele concebeu, mas tudo que foi descrito e desenvolvido foi inspirado no trabalho dele. A maneira como a teoria de Galois começa a lidar com o problema de associar, de resolver equações polinomiais associando a polinômios alguns grupos, tem a ver com o que nós chamamos de grupo de Galois de uma extensão de corpos. Então, o que é isso? Se a gente tiver uma extensão de corpos, a primeira coisa que a gente já observa é o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte. A gente pode considerar esse conjunto aqui, ó. Considere o conjunto, por enquanto eu vou chamar assim, ó, Alt L, uma notação clássica, formada por todos os automorfismos de L em L. Certo? Ou seja, um automorfismo é um isomorfismo de uma estrutura nela mesma. Nesse caso aqui a gente tem um corpo. Então, sigma é um automorfismo. Obviamente de corpos, porque é a estrutura envolvida aqui. Tudo bem? E aí, o que isso tem a ver com grupos? Tem a ver que, ó, esse conjunto está contido aqui, ó. Porque todo automorfismo, todo isomorfismo é uma bijeção. E o automorfismo, na verdade, é uma bijeção de um conjunto nele mesmo. Então, vale isso daqui, ó. Esse conjunto está contido no que nós definimos na última aula como sendo o conjunto das bijeções de L em L. Só que nesse conjunto aqui, ó, a gente colocou uma estrutura de grupo, onde a operação é a composição. Nós vimos que isso aqui é um grupo. É um grupo. E aí, quando eu falo que isso aqui é um grupo, como a operação canônica de grupo aqui é a composição, é porque a gente está dizendo, então, que isso aqui é um grupo com a composição. O que a gente pode agora se perguntar é se, quando eu olho para a composição aqui dentro, isso faz com que o conjunto dos automorfismos de L, por enquanto, não tem nada do K aqui por enquanto, seja um subgrupo daqui. E vai ser. Porque, olha só, é bem fácil provar isso, porque a gente já sabe, por exemplo, que a composição de morfismos é um morfismo e a composição de isomorfismos é um isomorfismo. Então, essa afirmação aqui é fácil de provar. Ó. Isso que nós vamos chamar de grupo de automorfismos de L, isso é um subgrupo do grupo das bijeções de L em L. Por quê? Ó? Primeira coisa, a identidade de L em L, isso daqui, ó, é um automorfismo de grupos. Opa, de corpos. Isso aqui é um automorfismo, é o automorfismo mais simples que existe e preguiçoso, não faz nada.
Tá? Então isso aqui é um isomorfismo de corpos, como é de L em L, é um automorfismo. Então a identidade, que eu coloquei um I maiúsculo, né, fica esquisito. A identidade é um elemento do conjunto dos automorfismos de L em L. Tá? E lembra que esse daqui, ó, é o elemento neutro do grupo das bijeções. Tá? Então por isso que eu estou destacando que a identidade, que é o elemento neutro desse grupo daqui de cima, pertence a esse candidato a subgrupo. Agora, se você pega, se sigma 1 e sigma 2 são automorfismos, a gente já sabe que a composição de isomorfismos é um isomorfismo. Como é tudo de L em L, vai continuar sendo um automorfismo. Tá? Então isso aqui é evidente, trivial. E a gente já sabe que se sigma é um automorfismo, se sigma é um automorfismo de L em L, a gente já sabe que a inversa de um isomorfismo ainda é um isomorfismo. Só que como é de L em L, vai continuar sendo um automorfismo. Tá? Então isso daqui implica que sigma menos 1 é trivial. É um automorfismo de L em L. Então, essas três condições apresentadas aqui provam que esse grupo de automorfismos é um subgrupo do grupo das bijeções. Então a gente vai passar a olhar mais para isso daqui nesse contexto de corpos. Tá? Isso aqui é o chamado, então, grupo de automorfismos. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é o chamado, vou colocar de outra cor para dar um destaque. Grupo de automorfismos de L. Tá bom? Tem a estrutura de um grupo. E aí agora onde entra a extensão na história? Para quem já assistiu, ou para quem já estudou um pouquinho da teoria de corpos, a gente viu que é bastante interessante quando a gente estuda automorfismos de um corpo maior que fixam os elementos que estão no corpo de baixo, certo? Que geralmente a gente denota assim, ó. Trabalhando com a extensão agora, eu vou denotar o alt LK como sendo isso aqui, ó. São os elementos que são automorfismos de L, tais que nos elementos do corpo K não acontece nada. Sigma de A é igual a para todo A pertencente ao corpo K. Tá? Isso daqui agora a gente consegue mostrar. Isso aqui a gente consegue mostrar que é um subgrupo com a composição, claro, né? Isso aqui é um subgrupo do grupo dos automorfismos de L. Como que a gente faz isso? Bem tranquilo. De novo, a identidade de L ela preserva todo o L, né? Em particular, ela preserva o corpo K. Isso aqui pertence a alt L, né? É um automorfismo e é óbvio que a identidade preserva os elementos do corpo K. Ele preserva todos os elementos do corpo L, né? Então, essas duas coisas juntas provam que a identidade de L pertence a esse grupo de automorfismos, esse candidato a grupo de automorfismo sobre K. Então, a primeira condição foi, e a segunda, bem tranquila, se você tem dois elementos, sigma 1 e sigma 2 aqui, então, como esses dois elementos estão no grupo de automorfismo de L, e ele é um grupo, né, a gente já sabe que essa composição está aqui, e para todo A pertencente a K, para todo A em K, olha só o que acontece. Ó. Sigma 2 e sigma 1 de A, isso é o sigma 2 de sigma 1 de A, como o sigma 1 está nesse conjunto, ele fixa o A, né? Então isso é o próprio A. E de novo, sigma 2 de A, como o sigma 2 fixa os elementos do corpo K, isso é o próprio A. Então sigma 2 bola sigma 1 fixa todos os elementos do corpo K. Então essa coisa, esses fatos aliados nos permitem concluir que o sigma 2 bola sigma 1 pertencem a esse conjunto. Tá? Então, de fato, ele é fechado para a operação, que nesse caso é a composição. Tudo bem? E, de novo, novamente aqui para o inverso, se o sigma pertence a esse camaradinho aqui, então, a gente já viu que o sigma menos 1 é um automorfismo de L também, e mais, para todo A pertencente a K, tem-se que o sigma de A é igual a A, certo? Só que se o sigma de A é igual a A, se você aplicar sigma menos 1 em ambos os lados, você vai ter, ó, sigma menos 1 de sigma de A é o A, e o sigma menos 1 de A vai ficar parado aqui do outro lado. Aí eu só vou inverter os lados. A princípio ficaria A igual a sigma menos 1 de A, mas fica mais bonito quando a gente faz isso da esquerda para a direita, né?
Então, essa informação adicional nos diz que o sigma A-1 é também um elemento no conjunto dos automorfismos que preservam K. Tá? Então, essa afirmação está demonstrada. Que a gente mostrou que as três condições para ser um subgrupo foram satisfeitas. Tá? E aí, tradicionalmente, esse grupo aqui, ó, especialmente quando essa extensão aqui é de Galois, isso significa que ela é normal e separável, mas por enquanto você não precisa saber disso, ou não para esse curso, pelo menos. Quando isso acontece, isso aqui é chamado do grupo de Galois. Isso aqui isso aqui é chamado, foi batizado de grupo de Galois da extensão de L para cá, tá? Porque nessas extensões de Galois, meio que você transforma o problema você transforma o problema que está na teoria de corpos, levando ele para a teoria de grupos. Para quem já viu categoria na vida, tem um funtor que faz essa passagem, e que nas extensões de Galois esse funtor se comporta muito bem. Em extensões de Galois a gente tem o famoso teorema fundamental de Galois, que faz bonitinho essa ponte entre esses dois mundos e transforma problemas de teoria de corpos em problemas de teoria de grupos. E aí esses problemas de teoria de corpos, obviamente, no contexto em que eles estão representando algum polinômio. Então, se a extensão é de Galois, por exemplo, essa extensão L é onde uma família, ou pelo menos um polinômio, se decompõe. Então, você quer estudar um polinômio, na verdade, você vai estudar o corpo de decomposição dele. E aí, esse corpo de decomposição, quando é separável, é de Galois, e aí as coisas funcionam direitinho. Então, você vai passar lá para os grupos, tentar resolver lá e depois voltar aqui para a teoria de corpos ou para o corpo de decomposição do polinômio que você está estudando. Então, é fantástico, é uma teoria linda. Espero no futuro gravar aula sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu acho que a gente termina a aula de hoje. Observe que eu tentei dar exemplos de naturezas muito diferentes para vocês mesmo perceberem que o quão poderosa é essa ferramenta que a teoria de grupos começa a nos munir. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando de subgrupos e a gente vai falar para o resto da playlist, tá bom? Mas eu acho que para hoje já tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, a próxima aula. Tchau, tchau.